Oi, gente, como é que vocês estão? Tô sumida daqui, né? Mas eu tenho uma boa explicação. 2025. Eu acho que o baixo engajamento me desmotivou um pouquinho a gravar, mas eu lembrei o quanto eu gosto de editar vídeo e o quanto eu gosto de falar sobre livros, então eu falei, quer saber? Se 2 pessoas verem, já tá ótimo. Então hoje eu vim trazer os melhores do ano. Eu li 71 livros esse ano. Os que eu não terminei, os que eu não completei, eu não tô contando aqui nesses 71 livros. Peço desculpa pelo barulho do ventilador, mas tá muito, muito, muito quente, gente. Sem condições de ficar sem ar. Esse ano foi um ano bom. Eu tive muitas leituras. Eu tive mais leituras boas do que leituras ruins. Então eu fiquei muito feliz com isso. Claro, sempre bem acompanhada do meu caderninho. Eu acho muito importante esse caderninho aqui, porque depois, quando eu quiser revisitar algum livro, eu vou nele e eu lembrar, nossa, esse livro foi meu favorito. Será que ele ainda é? Bom, mas sem muitas delongas, porque eu separei aqui 19 livros bons, sabe? Que eu dei 4 a 5 estrelas. Então, começando o ano, Santo de Casa, do Stefan Volpe. Eu adorei esse livro porque é de uma sensibilidade muito grande. Eu falo de um tema que eu gosto muito, que é a relação pai e filho, porque a gente vê muitos livros falando de relações mãe e filha, né? E eu acho que falta um pouco mais sobre homens falando de seus sentimentos em relação às pessoas que lhe inspiram ou que cercam eles, né? Então, Santo de Casa é um livro nacional muito bom, sensível, com a escrita ela quase um fluxo de consciência, porque ele não usa pontuação, ele só vai direto, sabe? Assim, tem ponto e vírgula, mas não tem parágrafo. Eu gostei muito mesmo. Terminei o livro chorando e pra mim eu acho que quando o livro me toca nesse sentido, me deixa com raiva, me deixa triste, me deixa pensativa, me deixa emotiva de alguma forma, alguma emoção bem forte, foi um livro espetacular. Depois, não tá na ordem, tá, gente? Eu só fui colocando os livros que eu gostei. Não Perturbe a Floresta, inclusive, eu li em outubro. Então ele é mais recente que eu li. E eu achei tão bom. Foi meu primeiro contato com a autora. E eu sei que ela já lançou um outro, mas ainda não chegou no Brasil. E esse livro, Não Perturbe a Floresta, ele vai falar da relação de 2 amigos. E, na verdade, um trio ali, né? Mas vai focar mais nesses 2 amigos, assim. E, de novo, é uma relação entre homens e sobre seus sentimentos. Como homens não são treinados a falar de seus sentimentos, eu gosto muito de estar na cabeça deles. Obviamente foi um livro escrito por uma mulher, não vai ser um livro do ponto de vista masculino, mas eu gosto dessa relação dos protagonistas. E é um livro de fantasia gótica, então tem essa pegada mais sombria, assim, um pouco gore. Gostei bastante. Beira o terror, mas ele não é terror. Fiquei presa do início ao fim. Eu não queria parar de ler esse livro. É muito, muito, muito legal. E me arrancou até uma lágrima também, tá? Não esperava mesmo. Tô muito ansiosa pra ler o novo livro da autora. Outro que eu gostei bastante, que eu li no Clube do Livro, foi Pactos dos Mortais. Esse aqui é um thriller psicológico. É um livro de suspense, onde 2 mulheres vão se ajudar a acabar com a vida das pessoas que destruíram as vidas delas. Faz sentido? Tem plot twist atrás de plot twist. E pra mim foi muito bem escrito, muito bem construído. E a autora aqui faz a gente ser pega de surpresa. Ela amarra tudo muito direitinho. Eu não achei nada clichê, tá? Acho que isso que é importante no thriller. Porque os thrillers normalmente caem nos clichês, né? Esse não caiu. Então, cara, por favor, se você gosta de um thriller, um suspense psicológico, esse aqui, ó, muito bom. Todo mundo do clube amou, tá? Foi unanimidade. Outro que eu gostei, que eu li mais no meio do ano, foi Margot Robbie está com problemas. Não. Margot está em apuros. Esse livro me lembrou Fleabag puríssimo. Porque ele tem um humor ácido, uma ironia, né? A personagem, ela tá passando ali por apuros financeiros e ela resolve abrir um OnlyFans. Só que no meio de tudo tem a relação dela com a mãe, a relação dela com o pai, a relação dela com um cara que ela se envolve e pega. É um livro sobre vida, só que tem um tom de humor e ironia que eu gostei bastante, tá? Muito fluido também, a personagem ela é muito cativante, então eu acho que super vale a pena se você gosta desse humorzinho meio Fleabag. E outro que também tem esse humorzinho meio Fleabag, que eu gostei bastante, que eu li também esse ano, foi Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia. Mesma pegada, só que aqui eu acho que a personagem ela passa por transtornos psicológicos sérios, então tem um peso maior, mas ela também tem esse tom divertido, e eu achei muito legal como a autora consegue descrever a cabeça de uma pessoa ansiosa,
quando você entra na espiral de ansiedade dela sem saber que tá nessa espiral, entendeu? Então, cuidado. Se você for uma pessoa muito ansiosa e que te dê gatilho, cuidado com esse livro, mas pra mim funcionou super. Eu adorei a personagem, adorei a história, muito interessante mesmo. O Avesso da Pele, outro livro nacional que me fez chorar horrores. Demorei pra ler esse livro, porque ele fala sobre temas sensíveis, né, como racismo, e pega. Eu, sendo uma pessoa branca, pegou em mim, então para pessoas negras deve ser muito mais difícil. Mas é um livro também que, no clube, que todo mundo amou, foi unanimidade. A escrita do Jefferson é muito fluida. No começo eu fiquei meio, mas estranho a narração, mas aí no final você entende o porquê da narração, faz todo sentido. Assim, gente, é um livro que foi censurado em alguns lugares no sul, porque tem uma carga emotiva, afetiva e sexual importante pro livro, não é gratuita. E é um livro que é necessário todo brasileiro ler. Ponto. O livro tem que ser lido e estudado na escola. Sinceramente, pra mim, é mais importante, por exemplo, que Dom Casmurro. Falando em Dom Casmurro, eu reli Dom Casmurro depois de ler na escola, né? E eu lembro que na escola eu já amei Dom Casmurro. E eu falei, por que eu não releio? Porque na época da escola eu não entendi super. Eu era muito mais imatura. E agora, como adulta, eu entendi tudo, tive uma nova visão. O Bentinho é completamente maluco. Cara, só me fez gostar mais desse livro e do Machado. Se você tem medo porque leu na época de escola, releia. Porque é outra leitura você sendo adulto. E aqui eu vou trazer um autor, já vou falar dos 2 livros que eu li dele esse ano, que é o... Ele escreve um terrir, sabe? Livro de terror com um pouquinho de humor. Então ele escreveu... Deixa eu ler aqui porque esse livro é muito grande. O Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiro e O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Eu li o primeiro em inglês. Então é The Saunter Books Club Guides to Slay Vampires, alguma coisa assim. Em inglês eu amei, já, sabe? E eu acho que eu não li a tradução, então não sei se pegou o humor do autor. Mas eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Eu li híbrido, então eu li inglês e português. E eu acho que a tradução tava bem fiel, assim. Ele escreve muito bem personagens femininas, tá? Isso é raro pra mim. Eu acho. E todas as personagens do livro dele são femininas. Acho que ele nunca escreveu um personagem principal masculino. E eu gosto muito do jeito que ele escreve, porque ele te leva ao limite, sabe? E você fica assim, meu Deus, eu não aguento. Vai estar tudo errado. Não tem como a personagem sair dessa situação. Deu tudo errado, pode acabar o livro aí. E aí ele vai lá e te leva ao limite, até você estar cansado junto com o personagem, porque ele tá passando por várias coisas ali, né? Um vampiro e exorcismo. E aí você fala, ferrou, como é que ele vai sair disso? E aí ele consegue. E ele é um livro que, assim, por mais que tenha terror, ele fala sobre relações, principalmente entre as mulheres. Então aqui a gente tem um caso muito raro e contrário de homens que escreve sobre relações femininas e escreve bem. E não dá medo, tá, gente? De novo, ele é mais gore, né? Seria mais assim, se assistir um filme de slash, de assassino. Um livro de fantasia que eu li esse ano foi muito bom. Ele tá até aqui. A Vontade de Muitos. Cara, livraço, tá? Em todos os sentidos, porque ele é enorme também, tem quase 800 páginas. Fez um sucesso lá na gringa e eu tava muito curiosa pra ler esse livro, porque todo mundo falava de 5 estrelas desse livro. Pra mim não foi 5 estrelas, porque no final pra mim ficou um pouco confuso, mas foi 4,5. Tô muito animada pra ler a sequência, mas ainda não sai em português. E eu odeio ler fantasia em inglês, então... Ele lembra um pouquinho de Red Rising, de A Fúria Vermelha, porque tem um sistema ali, né, do mais fraco, tentando se infiltrar e derrubar... a república, a sociedade, enfim. Só que aqui ele mistura uma vibe romana, época romana, sabe? Com tecnologia. O personagem principal as coisas são muito convenientes pra ele, né? Acho que quem leu A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang, tá acostumado com o personagem sofrendo. Aqui tudo dá certo. Acho que por isso que não foi 5 estrelas, porque eu senti que faltou um pouco de urgência. Mas a história em si, ela se sustenta, ela... Pra mim não teve barriga, tá? Tipo assim, ela o tempo inteiro bem costurada, os acontecimentos vão acontecendo e você vai querendo continuar lendo, fica curioso. Não tem aquele momento que você fala assim, nossa, ai que saco, chato. Se você gosta de fantasias elaboradas, isso aqui vale a pena, ó, muito bom, tá? Falando rapidinho de Vamos Comprar um Poeta, que é um livro super curto, e também foi do Clube do Livro, todo mundo amou.
É um livro sobre uma sociedade distópica onde os poetas são vendidos porque a sociedade se tornou muito fria, muito calculista, baseados apenas em números, e ser sensível te custa caro. Gente, que livro bom, né? Ele é de um autor português, vale muito a pena, ele tem 100 e poucas páginas, e é isso, é uma sociedade distópica onde você ser sensível te custa, às vezes, a vida. Então, vale a pena refletir, né, nesse mundo de IA que a gente tá. Mau Hábito. Mau Hábito eu li agora em dezembro? Foi novembro ou dezembro. Aí eu vi que a Dua Lipa também tava lendo no clube dela. Foi uma coisa totalmente diferente do que eu esperava. Uma leitura muito sensível. Eu também ouvi o audiobook, é uma narradora trans, então achei isso incrível. E vai contar a história de uma mulher trans, desde que ela era um menininho, né? E se descobrindo e vendo, se passa nos anos 80, eu acho. Não vou ter certeza. Talvez menos. Então é uma sociedade, obviamente, muito opressora, muito machista, enfim, misógina também. Ela vai se descobrindo e se identificando porque tem ali uma referência, uma vizinha, uma pessoa que também é trans. Aí tem o cabaré, que ela vai conhecer pessoas importantes lá, tem suas primeiras relações. Então é um livro sobre vida, com uma escrita muito sensível, sobre um assunto, um tópico muito importante, também sensível. Carrega uma carga emocional muito grande, muito bom mesmo. Também chorei, nossa. Os Supridores, também um livro nacional. E ele vai falar aqui sobre 2 jovens que são supridores no mercado, né? Eles são repositores, né? Eles começam a vender maconha, iniciam ali uma atividade de tráfico. Mas sempre com um pensamento comunista, de que todo mundo aqui vai trabalhar igualmente e receber igual, e pra ninguém ferir ninguém, né? Tanto em princípios quanto fisicamente. É um livro que critica diretamente o capitalismo e suas formas, e como o capitalismo falhou e convida os jovens a entrar no mundo do crime de maneira tão fácil que você não consegue nem ficar com raiva dos caras, você não consegue nem culpar eles, você entende, sabe? Assim, é um livro muito Brasil, é um livro que retrata o Brasil direitinho, a linguagem também muito real, então parecia que eu tava vendo aqueles personagens ali na minha frente. Curto também, muito bom. O Acontecimento. E eu acho que esse livro me marcou porque eu não sabia sobre o que era. O acontecimento, de fato, é uma coisa chocante que permeia a vida de todas nós mulheres. Não é sobre violência sexual, tá? Mas é sobre nossos corpos. Annie Ernaux escreve sobre ela, né? Então foi uma coisa que aconteceu realmente com ela. Então, saber que isso foi real pega muito mais. Eu li O Império Final, que é o primeiro livro da saga Mistborn. Eu terminei os 3, tá? Eu li os 3 e o Império Final pra mim foi o melhor, disparado. Os acontecimentos que aconteceram aqui, pra mim, carregaram a história inteira, a trilogia inteira. Inclusive, eu me decepcionei muito com o final. Entendo, gostei, mas esperava bem mais. O primeiro, pra mim, cara, 5 estrelas, sensacional. Tudo que aconteceu aqui me arrancou fortes emoções. É um livro de fantasia, mas muito político, sabe? Então tem muita discussão política, tem ação, mas é sobre política, gente. A saga Blackwater, eu terminei agora em dezembro. Eu peguei, assim, eu li A Enchente, que é o livro 1, no início do ano, e depois eu peguei agora do 2 até o 6, emendei e amei. É um terrorzinho ali, meio cidade pequena. E de novo, é um terror que não dá medo. Então vai falar muito sobre essa família, a geração. Você vai acompanhar várias gerações dessa mesma família. Então você se apega aos personagens. Eu adoro quando a história é mais sobre os personagens mesmo. Sabe, as pessoas vão vivendo, as coisas vão acontecendo e você vai ficando... vai torcendo por elas, vai ficar chocada, vai ficar triste, feliz. Mas é uma saga que, sei lá, me convidou pra entrar nessa família e eu adorei estar nela. E com certeza se tivesse mais livros sobre eles eu leria. Muito bom. É um terrorzinho comfy. Será que faz sentido isso? Momentos que são de terror, sabe? E o terror maior somos nós, né? Os seres humanos, que, pelo que eu tirei disso aí... Terráqueos. Terráqueos também li por conta do Clube do Livro, mas acabou que a gente nem leu esse livro no Clube do Livro, porque foi muito difícil o acesso a ele. Ele é de uma autora japonesa. Gostei muito, porque ele é um livro louco, viajado, tá? Você gosta de livro louco, viajado, é esse aqui. Só que ele tem uma mensagem por trás, porque ele vai falar de um assunto muito sério. De novo, gatilho. Então, esse assunto sério, ele é abordado não de forma direta, mas através da visão da personagem que sofreu, o que sofreu, e como ela lidou com tudo pra
não enlouquecer. Ou será que ela enlouqueceu? Eu acho que traz essa dinâmica de como a gente lida com nossos traumas. E que, cara, o jeito que a gente lida com nossos traumas não tem como a gente falar que é certo e errado, porque cada um vai lidar de um jeito diferente. Por último, mas não foi o último que eu li, Como Arruinar um Casamento, que também tava super bem falado lá na gringa, a galera amou, assim, totalmente diferente do que eu esperava. Ele tem uma capinha coloridinha, né, mas é um livro que fala sobre um assunto muito sério. Vai falar sobre vida, né, sobre a gente, sobre nossas relações. A moça passa por um divórcio muito difícil e ela pensa em... Isso não é spoiler, né, tá bem no início. Ela vai por esse hotel fazer... E aí ela conhece a galera do casamento ali. É muito gostoso você acompanhar a história de uma pessoa se redescobrindo, entendendo que ela é suficiente e que aquela relação que ela tinha, e a vida que ela tinha, não só a relação, mas a vida que ela tinha com aquelas outras pessoas, você vê que ela claramente estava infeliz e que ela precisava de alguma coisa pra se reerguer e continuar. Então, assim, é um livro muito... Deixa meu coração quentinho, assim, sabe? E a protagonista, ela tem um humor também que eu gosto. Ele é um livro que não é triste, sabe? É um livro que tem humor e ele tem uma pegada bem filme, Sessão da Tarde. Bom, gente, é isso. Eu li 71 livros esse ano, eu tô muito feliz, não esperava, não pretendia, não foi planejado. E o que eu mais gostei foi que eu tive muitas leituras boas. Eu acho que eu acertei muito, eu tô me conhecendo mais, tô sabendo do que eu gosto mais e tô mirando no lugar certo. Espero que vocês gostem. E me digam aí se vocês já leram algum desses livros ou pretende, se algum chamou a atenção. Qualquer coisa eu dou dicas aí. Mas procurem sobre esses livros, são muito bons mesmo.